Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta terça-feira da 16ª semana do Tempo Comum. E a primeira leitura de hoje se encontra lá em Miqueias capítulo 7, versículos de 14 a 15, 18 a 20, que nos diz assim: Apacenta o teu povo com o cajado da autoridade, o rebanho de tua prosperidade, de tua propriedade, os habitantes dispersos pela mata e pelos campos cultivados. Que eles desfrutem a terra de Bazã e Galaade, como nos velhos tempos. E como foi nos dias em que nos fizeste sair do Egito, faze-nos ver novos prodígios. Qual Deus existe como tu, que apagas a iniquidade e esqueces o pecado daqueles que são resto de tua propriedade? Ele não guarda rancor para sempre. O que ama é a misericórdia. Voltará a compadecer-se de nós, esquecerá nossas iniquidades e lançará ao fundo do mar todos os nossos pecados. Tu manterás fidelidade a Jacó e terás compaixão de Abraão, como juraste a nossos pais desde tempos remotos. Estamos agora no final do livro de Miqueias. Para quem não lembra, na segunda-feira nós vimos críticas duras a um povo que tem uma vida dupla. Por um lado, estava a ofertar sacrifícios, a querer barganha para com Deus, mas tinha uma vida dupla, era injusta, explorava o mais pobre. E agora, o povo pede que Deus volte a conduzi-lo. E aí por isso que o povo começa: apacenta o teu povo. Deus, vem ser nosso pastor. Vem cuidar de nós, queremos voltar a ser as tuas ovelhas. Um povo que é infiel, agora deseja voltar. E aí o próprio texto vai dizer que eles falam assim, que eles desfrutem a terra de Bazã e Galaade. Bazã e Galaade são terras férteis e abundantes. Então a ideia de que Deus volte a restaurar como era antes. É como se o povo pedisse agora um novo êxodo. Senhor, tira-nos do Egito novamente. Vale até a pena a gente pensar sobre isso, porque até então o Egito muitas vezes é visto apenas como um lugar da escravidão, um lugar onde o povo estava preso. Mas como eu falava já na segunda-feira para vocês, o povo foi infiel. O povo abandonou o Senhor. Os profetas sempre falam muito sobre isso. E o povo agora que torna-se infiel, que abandona o Senhor, eles voltam a ficar presos. Presos ao pecado, presos à sua autossuficiência, ao orgulho, à vaidade. Também é uma prisão. Também é um novo Egito. E é preciso vivenciar um novo êxodo. Deixa eu perguntar uma coisa para você pensar um pouquinho. Qual é o novo êxodo que você está precisando vivenciar? Qual é o Egito que tem te prendido? Precisamos pegar esse versículo 14 e pedirmos a Deus isso. Senhor, apacenta-me novamente. Eu quero voltar a ser tua ovelha como antes. Eu quero voltar à terra de Bazã e Galaade. Assim como o Senhor um dia me fez sair do Egito, me faz mais uma vez, eu preciso de um novo êxodo. Me faz passar mais uma vez em um mar vermelho. Se for preciso passar no deserto para chegar até a terra prometida, me faz agora passar por um deserto. O que importa é ser conduzido, ser apacentado. Mas depois, no versículo 18, agora vem uma coisa muito bonita. Não sei se você vai lembrar desse fato, mas naquele tempo em que o profeta Miqueias escrevia o texto, o povo tinha contato com vários outros deuses, com vários outros povos que acreditavam em outros deuses. E era preciso defender por que o seu Deus muitas vezes era incomparável com qualquer um outro. E muita gente ficava tentando dizer que o seu Deus era verdadeiro, o seu Deus era maior, por causa do poder. Mas o versículo 18 não mostra isso, diz outra coisa. Qual Deus existe como tu, que apagas a iniquidade e esqueces o pecado, que não guarda rancor para sempre, que ama a misericórdia? Talvez o que torne nosso Deus diferente de todos os outros nunca foi o poder, mas foi a misericórdia. O nosso Deus é um Deus que não apenas perdoa, mas lança as nossas iniquidades no fundo do mar, como quem remove, lança no lugar tão longe, mas tão longe, que não temos como buscar lá. O mar, naquele tempo, sempre foi um lugar sombrio.
as pessoas não tinham como verificar o que estava no fundo do mar com tamanha facilidade como a tecnologia que temos hoje. Então Deus lançar no fundo do mar é para dizer: não terá mais força, não teremos como buscar mais uma vez, Ele esquecerá para sempre. É bonito ver isso porque quantas vezes a gente fica escravo de um pecado nosso. Nós reconhecemos que Deus perdoa aquele pecado no sacramento da confissão, mas tem muita gente que não consegue se perdoar. Vai lá, chega, confessa-se diante do padre, o padre dá a absolvição, mas aquela pessoa volta para casa se culpando ainda. É preciso aprender com Deus. E a mesma coisa vale para as nossas relações. Como é duro às vezes ver um seio familiar que tem um pai que não perdoa o filho que não perdoa o pai, e aí vai estendendo, sem uma bagunça. É preciso olhar para Deus e ver, mesmo um Deus tão ferido. A gente viu isso na primeira leitura da segunda-feira. Um Deus que se feriu, que olha para o povo, que pergunta o que foi que fiz. Esse mesmo Deus agora, aqui em Miqueias, o próprio profeta vai lembrar. Deus é um Deus que não apenas nos perdoa, como remove a culpa, como esquece aquilo que fizemos. E aí no final, gente, lembra da fidelidade de Deus a Jacó, lembra de Abraão, lembra das promessas. Nós temos um Deus que é fiel ao que Ele promete. Outra característica que só nosso Deus tem. Aquilo que Deus promete, Ele é fiel até o final. Nós podemos talvez ser infiéis. A nossa parte da aliança muitas vezes deixa a desejar, mas Deus não. Que essa certeza inunde o nosso coração. Temos um Deus misericordioso, um Deus que jamais abandona a aliança, que peçamos juntos a Ele um novo êxodo. Peçamos a Deus a graça de sermos verdadeiramente livres. Que essa liberdade inunde o nosso coração de uma forma que nem tenhamos palavras para explicar. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Espero que você tenha gostado desse estudo, desta reflexão. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal, mas claro, sempre lhe peço a mesma coisa. Por favor, compartilhe com mais pessoas, se inscreva no canal, curta, deixe o seu comentário, que é muito importante para que o YouTube possa estar entregando esse vídeo para mais e mais pessoas, tá bom? É isso. Daqui a pouco às 7 horas da noite estaremos aqui para estudar o Evangelho. Até mais.